Estamos aqui, novamente, meu nome é Eduardo, todos já me conhecem, dando sequência à terceira semana, tá? Falando sobre regra de 3, atendendo às exigências da disciplina Matemática Financeira do curso Técnico em Logística, ofertado pelo IF-Sudeste MG, Campus Rio Pomba, modalidade EAD. Professor, o que é regra de 3? Nós já vimos que em proporção e em razão, nós montamos uma fraçãozinha, nós igualamos essas frações, essas razões, nós chegamos a uma proporção e agora, com o terceiro tema da terceira semana, nós vamos ver o que é uma regra de 3, tá? Então, o que é uma regra de 3? Nós temos 3 situações para uma regra de 3. Uma regra de 3 pode ser simples e direta, pode ser simples inversa e pode ser composta. Tudo bem, vamos ver aqui agora o que é uma regra de 3 simples direta. Ela envolve duas grandezas proporcionais, ou seja, é a igualdade entre duas grandezas. Vamos lá, vamos direto para os exemplos, porque o conceito de proporção e razão nós vimos lá atrás, nas outras aulas, em razão e proporção. Então aqui ó, nós temos um exemplo, o primeiro exemplo, 1. Em 8 dias, um operário ganha R$ 1.540. Quanto ganhará em 20 dias? Gente, tá tão fácil que acho que eu nem vou falar isso para você, não, tô brincando. Vamos lá. Na primeira linha, né, nós colocamos a informação. Nós estamos montando, então, a nossa regra de 3, que é nada mais do que a igualdade entre duas razões. Então, vamos lá. A informação que o exercício nos deu foi que, em 8 dias, o operário ganha R$ 1.540. Então, ou seja, nós colocamos aqui, ó, é a informação que ele nos passou. Em 20 dias, tá, que é a pergunta que o exercício está nos fazendo, nós vamos, este operário vai ganhar mais ou menos? Macetinho, então, vamos lá. Setinha, professor, por que essa setinha está aí? Os elementos de igual grandeza estão na mesma coluna. Olha aqui, ó, notem que dias está embaixo de dias. E dinheiro, que é o que nós estamos procurando, está embaixo de dinheiro. Então vamos lá. Dias embaixo de dias, dinheiro embaixo de dinheiro. Feito isso, vamos armar o seguinte raciocínio. Se 8 dias o operário ganha 1.540, em 20 dias ele vai ganhar mais ou menos. Gente, se nós evidenciarmos ou colocarmos a setinha no X, sendo para cima ou para baixo, e nós tivermos um caso de regra de 3 simples, direta, a outra razão vai estar na mesma proporção. Ou seja, aumentando uma, a outra aumenta automaticamente. Foi o que aconteceu aqui. Se com 8 dias eu ganhei 1.540, tá? Com 20 dias eu vou ganhar mais. Então, as duas setinhas para o mesmo lado, tá? Simplesmente igualando as duas razões, teoria geral das proporções, produto dos extremos vezes o produto dos meios, temos 8 vezes x é igual a 1.500 vezes 20. Nós vamos chegar a um valor de 30.800 dividido, passamos o 8 dividindo para cá, e chegamos um x no valor de 3.850. Portanto, o nosso operário, né, ganhará em 20 dias a quantia de 3.850, o que não é um salário muito ruim, né? Exemplo 2. Se 2 quilos de café custam R$ 23, quanto pagarei por 3 quilos de café? Gente, 2 quilos custa-me R$ 23. 3 quilos vai custar mais ou menos? Setinhas na mesma direção. Se eu evidenciei o X aqui e coloquei a setinha para cima, aqui na outra razão seria para cima. Porém, nós, no nosso exemplo, evidenciamos a setinha com apontada para baixo. Então, aqui também, na primeira razão, as duas setinhas para a mesma direção. Ou seja, na nossa proporção, enquanto eu aumento uma grandeza, a outra aumenta. Enquanto eu aumentei, aqui também vai aumentar. Então, teoria geral das proporções, tá? Olha aqui, ó, vamos colocar o exemplo aqui para vocês, ó. 2 sobre 3 é igual a
23 sobre x, que é o que nós estamos procurando, sem eu precisar de inverter nenhuma das frações, nenhuma das razões, teoria geral das proporções, multiplicação inversa. Está aqui, ó. 2 vezes x é igual a 23 vezes 3, né? O que nós vamos encontrar um valor de 69. Passando o 2 dividido para cá, x igual a 34,50. Resposta: por 3 quilos de café pagarei R$ 34,50. Professor, como é que a gente confere isso aí? Olha aqui, ó. Se com 2 quilos eu tinha um valor de 23, 3 quilos teoricamente tem que ser um valor maior. Olha lá, ó. Olha lá, valor maior. Beleza? Exemplo número 3. Com 100 quilos de trigo, pode-se fazer 85 quilos de farinha. Que quantidade de farinha poderemos obter com 480 quilos de trigo? Aqui, ó, facinho, facinho, ó. Trigo, embaixo de trigo, farinha, né? Embaixo de farinha. Vamos lá. 100 quilos de trigo, tá? Eu consigo fazer 85 quilos de farinha. Com 480 quilos de trigo, eu vou fazer quanto de farinha? Mais ou menos? Mais. Setinhas na mesma direção. Pessoal, eu coloquei minha seta para cima, coloca a outra para cima também. Aí você não vai ter problema, certo? O nosso exemplo e o macete da setinha é simplesmente para a gente direcionar as duas razões, certo? Se eu coloquei a setinha virada para cima e for uma razão simples inversa, é só eu inverter a outra. A ordem, qual das razões eu vou inverter, para a gente não faz diferença, certo? Então vamos lá, ó. 100 sobre 480 é igual a 85 sobre x. 100, multiplicando, ó, invertido aqui, ó, 100x é igual a 480 vezes 85. Então, eu achei aqui, ó, nós multiplicamos aqui invertido, tá? Então, 100x é igual a 480 vezes 85. Achamos um valor de 40.800 dividido por 100, o que a matemática nos permite que simplificamos ou simplesmente cortamos os zerinhos ali, ó. Nós vamos achar 408. Então, a nossa resposta vai ser, com 480 quilos de trigo, poderemos obter 408 quilos de farinha, mais do que o que nós obtínhamos antes, com 100 quilos. Correto? Correto. Vamos então entrar agora na regra de 3, simples ainda, mas inversa. Professor, na proporção, a gente pegava a segunda variável, como ela era inversa, nós invertemos a segunda fração. Tudo bem. Como que funciona isso na proporção? Se nós, à medida que nós aumentamos uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Ou se eu diminuir uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Teoria geral das proporções. Tá aqui, ó. Envolve duas grandezas inversamente proporcionais. Exemplo 1 e clássico. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levariam 8 operários para fazer o mesmo muro? Se com 12 operários eu gasto 4 dias, com 8 operários eu vou gastar mais dias ou menos dias? Se eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou gastar mais dias, né? Mais fácil que roubar pirulito da boca de criança. Tá aqui, ó. 12 sobre 8 é igual a 4 sobre x. Nós montamos de acordo com as informações que o exercício nos passou. Porém, o macete da setinha está aqui, ó. Evidenciamos o x, a outra setinha no sentido contrário. Então tá lá, ó. Se você quiser deixar essa primeira razão do mesmo jeito, da mesma forma que ela foi descrita, e inverter a segunda, tudo bem. Tá aqui, ó. Menos operários levariam mais dias para fazer o muro. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Sempre que as grandezas forem inversamente proporcionais, as flechas têm sentido contrário. Foi isso que nós fizemos aqui, ó. Nós invertemos a primeira razão e mantivemos a segunda da mesma forma. Multiplicando, aí chegou aquele blá, 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 de teoria geral das
proporções, multiplica invertido, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, tá? Para evidenciar e chegar a um valor de x igual a 6 dias. Correto? Beleza. Então vamos lá. O que é uma regra de 3 composta? Regra de 3 composta, ela envolve mais de 2 grandezas. Muito fácil da gente entender, não é isso? Se com 2 grandezas ela pode ser direta ou inversa, na regra de 3 composta, nós temos que ter mais de 2 grandezas. Aí, ó exemplo. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários, que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, ou seja, olha só, já diminuí a quantidade de operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma obra. Gente, vamos lá. Dias, tá aqui. Operários, certo? E horas, correto? 6 dias, 20 operários trabalhando 9 horas por dia. Evidenciei o nosso X. 20 operários. Antes eu tinha 20 operários, hoje eu tenho 12 operários. Eles vão gastar mais dias ou menos dias? Mais. Setinha ao contrário. Nós estamos analisando a primeira razão. Vamos analisar agora a segunda razão, que são as horas. 20 operários trabalham 9 horas por dia. 12 operários trabalhando 5 horas por dia vão precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Então, evidenciamos o X aqui e as outras 2 setinhas ao inverso da que nós colocamos como evidência, que foi o X. Aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos simplesmente, colocar uma seta na grandeza em que aparece o X, o número de dias é inversamente proporcional ao número de horas, tá? Ao número de operários e horas. Portanto, coloca-se na segunda e na terceira grandeza, ou seja, na segunda e na terceira razão, uma flecha, que é o que nós fizemos aqui, ó, setinha ao contrário da primeira, que, senão não seria uma regra de 3 composta. São 3 variáveis, 3 grandezas. Então, nós fizemos o seguinte, mantivemos a segunda grandeza e a terceira grandeza da mesma forma em que elas estavam, tá? E invertemos apenas a primeira. Tá aqui, ó. X sobre 6 é igual a 20 sobre 9, 20 vezes 9 e 12 vezes 5. Chegamos à seguinte razão. X sobre 6 é igual a 180 sobre 60. Teoria geral das proporções, multiplicação inversa, 6 vezes 180 é igual a 60 vezes x. Chegamos a um valor de 1.080 dividido por 60, que é igual a 18. A obra poderá ser feita em 18 dias. Praticar. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exercita, o nosso cérebro cada vez mais se desenvolve. É igual o músculo. Se a gente cada vez mais malhar, o músculo vai se crescendo e tudo mais. Mas se a gente parar, atrofia. Então é isso aí. A cabeça é assim. Quanto mais você exercita, mais você aprende. Uma olaria, exemplo 2. Se é para exercitar, vamos para o exemplo 2. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Está aqui, ó. Nós já vamos colocar todas as informações aqui. 1.470 tijolos, 7 dias, em 3 horas por dia. Quantos tijolos? Já coloquei o x aonde? Na variável que eu estou procurando, tá? Produzirá em 10 dias, tá aqui, ó, 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então agora nós vamos analisar. 1.470 tijolos eu produzo em 7 dias com 3 horas trabalhadas. Eu vou produzir mais tijolos ou menos tijolos com 10 dias? Mais. Não é isso? Então estou falando assim, se eu evidenciei o x aqui e eu precisei, e eu cheguei à conclusão de que eu vou ter mais tijolos, então a setinha é para o mesmo lado. Não tem que inverter a setinha. E se com 3 horas, trabalhando 7 dias, eu produzo 1.470, com 10 horas, 10 dias, trabalhando mais dias e trabalhando também mais horas, eu vou conseguir produzir mais ou menos? Mais tijolos. Setinha, todas para o mesmo lado, não temos que inverter nenhuma fração. Todas as grandezas envolvidas no problema são
diretamente proporcionais, portanto, temos as seguintes razões. 1470 sobre x é igual a 7 vezes 3. Nós simplesmente estamos multiplicando a segunda razão para facilitar. 10 vezes 8, tá? Chegamos à seguinte conclusão de 1470 sobre x é igual a 21 sobre 80. Multiplicando, então, invertido, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, porque, né, a ordem dos fatores não altera, né? Então, vamos lá. 21x é igual a 1470 vezes 80, que nos dá um valor de 17.600. X é igual a 17.600 dividido por 21. Resposta: produzirá 5.600 tijolos. Professor, mas produziu mais? Sim, produziu mais. Se com, olha lá, 10 dias eu aumentei o número de dias e aumentei o número de horas, eu tenho que produzir mais, porque senão essa fábrica vai fechar. Não é isso? Então, gente, com isso, nós terminamos a nossa parte de regra de 3, dando sequência às próximas semanas, tá? Nós vamos falar agora sobre porcentagem mais adiante, tá? Na porcentagem a gente vai ter razão, proporção e regra de 3, então nós vamos trabalhar a porcentagem muito em cima de regra de 3 e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer solicitação na plataforma do EAD. Tá? Até lá, um abraço a todos.